Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal da Amazônia. Hoje, domingo 2/11 de 2025, quer dizer, 2 de novembro de 2025. Às 12 horas e 48 minutos do horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para iniciarmos o trabalho de ensino de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos? Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor, né? Mas graças a Deus que nós dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Estamos diferenciando o trabalho, modificando o sistema de trabalho nos últimos dias. Eu não estava orando em rede pública, mas eu vi a necessidade devido à opressão em cima do nosso superior, né? Do nosso chefe. Vi a humilhação. E também estou vendo queimando a propriedade, derrubando a casa do próximo, do irmão, queimando, destruindo. Pessoas com 40, 50 anos, com escritura, com os documentos todos. Esta é a lei brasileira formada pela administração desse dia, né? Esse dia que vivemos. Esse é o cabeça da nação que entrou. Não foi o povo que pôs, não. O diabo não bate na porta, não. Se abrir a porta, ele entra. Ele chega enfiando o pé na porta e arrebentando tudo. O ladrão não vem a não ser roubar, matar e destruir. Então está destruindo. Então há necessidade de nós orarmos. Tanto oculto como orar também em público. Não possamos perder o bom costume de interceder ao Senhor pelo nosso país, pela nossa nação, né? E orar por nosso presidente da República legítimo, Jair Messias Bolsonaro, o qual ele não está no comando. Se ele estivesse no comando, não estava acontecendo isso. Não estava morrendo este povo lá no Rio de Janeiro. Não tinha necessidade disso aí. Isso aí é porque entrou 9 dedos, um homem da facção. Ele deu força para a facção. E foi por cabeça de facção, dando força para a facção, até chegou na posição que teve que reagir. A justiça, a polícia teve que reagir, nacional e internacional. Porque o homem malfeitor só faz maldade. Então, chegou um tempo que nós precisamos de orar para poder o Senhor repreender este mal, né? Vamos orar e vamos lembrar muito de Jair Messias Bolsonaro, apresentar muito ele na nossa oração, e toda a equipe dos patriotas, todos os deputados, federal, estadual, municipal, todas as autoridades constituintes que estão ali. Para esses que estão ao lado do Senhor, olhando para o Senhor como alvo de salvação, devemos orar para ele, porque através dele é batalha. Do outro,
Só pedimos juízo de Deus em cima deles, porque não tem como orar para uma pessoa que só deseja o abismo, aquele que está buscando o mal, buscando tirar a vida do próximo, buscando a miséria, derrubando a casa do outro. Não tem como orar para isso, né? Orar sim, um pedido ao Senhor para que o Senhor entre em juízo, né? Porque se o Senhor não entrar em juízo, não converter contra o inimigo e converter a ele, chegar a converter, tudo bem. Se não converter, ele já tem que estar em juízo. Eles já estão no juízo, né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de todos os patriotas, de todo este imenso Brasil, Senhor. Todos aqueles que buscam o bem, Senhor. Todos aqueles homens de paz que se encontram em aflição e agonia, tribulação. Muitos deles perdendo o sono à noite, Senhor. Não estão dormindo direito, não estão comendo direito, porque a nação está descendo por um abismo, Senhor. Está sendo levado cativo, Senhor, aqueles que te amam, Senhor. Por isso te peço, Senhor, socorre-nos, Senhor. Olha, Senhor, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Sim, Senhor. O cacique que o Senhor deu para esta tribo chamada Brasil, Senhor. Sim, Senhor. Afirma, Senhor, a tua ilha amada, profetizada pelo profeta Isaías. Sim, Senhor, que o Senhor daria à nação, o qual manaria leite e mel. Estamos numa nação muito abençoada pelo Senhor. A tua tribo aqui, Senhor, e a mesma de Israel, somos um povo só, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Sim, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor. Une as nossas forças, Senhor. Socorre, Senhor. Derrama a tua unção sobre o Brasil, sobre Israel, sobre todos os Estados Unidos e toda a direita, Senhor, que buscam a justiça. Porque o nome do Senhor é justiça nossa. Senhor, clamamos de dia e de noite, compartilhamos pelo aparelho celular, Senhor, os pedidos, Senhor, para poder ver o ajuntamento, Senhor, para poder monitorear, Senhor, teu povo, que te ama, que busca, Senhor, o socorro para a nossa bandeira. Lembra-te, Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, Senhor, o Senhor é nosso alvo de salvação. Apareça, Senhor, como a resplandecente estrela da manhã, Senhor, diante dos patriotas, Senhor, trazendo novamente um sorriso de vitória, Senhor. Sim, Senhor. Quebra os laços peçonhentos do inimigo, do adversário. Faça juízo e justiça, Senhor. Lembra-te, Senhor, que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso advogado. Não temos a quem socorrer. O homem compra a justiça, compra o exército militar, compra a federal, Senhor. Compra, Senhor, a marinha, compra a aeronáutica, ele compra tudo, ele cerca tudo de bem, Senhor, na terra. Aquilo por qual nós pagamos impostos para termos segurança, para termos proteção, para termos comprimício, para ter comprimício, Senhor, os benefícios dos pobres, dos aflitos, dos necessitados, das mulheres, das crianças, dos deficientes, o qual foram tudo roubados, Senhor, até os deficientes, Senhor, na cadeira de roda. Sim, Senhor, até aqueles que se encontram sem audição, aqueles que não têm mais a voz para falar, aquele que não tem mais nenhuma esperança a não ser o benefício dele, foi roubado pelo INSS. Por esse malfeitor, Senhor, que não sei de onde vem, o Senhor sabe. Socorre-nós, Senhor. Socorre, Senhor. Eles estão ponhando fogo na casa dos pobres, dos aflitos, dos necessitados, Senhor, dos situantes, dos fazendeiros. Estão quebrando tudo, tomando gado,
dando de graça para os estrangeiros, por lugar da tribo deles, Senhor, da tribo dos infernos deles lá, comunistas. Senhor, socorre, Senhor, estende tuas mãos, proteja, Senhor, essa nação escolhida pelo Senhor. Tu lembras, Senhor, que tu ordenaste os profetas a profetizar sobre ela. Lembra da tua ilha, Senhor, ilha de Vera Cruz, ilha de Santa Cruz, e agora finalmente o Brasil é o mesmo, a tua ilha, Senhor, o qual separaste por louvor e honra do teu santo e bendito nome aqui na terra. Está aí teu povo verde e amarelo, Senhor, clamando pelo Senhor, buscando a tua presença, derramando lágrimas, Senhor, chorando, sim, Senhor, se manifestando, Senhor, esperando no Senhor. Não estão agindo precipitados, Senhor. O Senhor mandou esperar no Senhor, mandou esperar com paciência no Senhor. E é com esta paciência que eles estão esperando, Senhor. Mas está difícil de alcançar, porque o inimigo está destruindo os patrimônios, explodindo balsa, queimando maquinário, passando motosserra nos curral, nas cercas, nas casas, queimando a fogo. Senhor, até quando vimos o adversário fazendo terror em cima da terra santa, Senhor? Isto, Senhor, não é lícito e nem é permitido pelo Senhor. Senhor, dê ordem aos estrangeiros, aos Estados Unidos e a todos os países da direita, Senhor, que venha socorrer a Amazônia, Senhor. A Amazônia pertence a eles, Senhor. É o alvo do oxigênio, Senhor. É a garrafa do oxigênio dos países internacionais. É o cartão postal dos Estados Unidos, Senhor, e dos países internacionais que está indo, Senhor, por brejo, está indo, sendo destruído por mão de malfeitores. Estende tuas mãos, Senhor. Venha aparecer, Senhor, novamente. Venha na primeira madrugada, Senhor. Venha visitar o teu Brasil, a tua ilha. Tu és a resplandecente estrela da manhã, a estrela da alva. Apareça um novo dia, Senhor, levando a palavra do profeta Isaías, como se diz: levanta e resplandece, que já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Vem nascendo sobre o nosso Brasil, sobre todos os brasileiros, trazendo a paz, o amor e a esperança e o socorro, Senhor. Derrubando por terra toda a cilada do Satanás, todo o poder e fúria das trevas seja queimada, destruída, carbonizada, desalojada, desaparecida e seja banida pelo poder do nome e da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus bendito, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém. Amados, pega na mão de seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A vitória é do Brasil. Não tem quem tira o Brasil da mão de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo escolheu o amado dele para administrar o país amado dele. Então, a nação vai ser administrada por Jair Messias Bolsonaro, sem dúvida. Não possamos aceitar esses computadores mentirosos, sem impressora. Não aceite, brasileiro. Não aceite. Se trouxer esses aparelhos, pô, faça greve, quebra tudo esses aparelhos, destrua tudo. Envie, peça para os estrangeiros enviar soldados para invadir esses aparelhos e tirar tudo, porque esse aparelho mentiroso é que roubou o poder e entregou na mão do malfeitor, para ele poder exercer o falso poder com lei falsa, abrindo édito falso e matando os outros na cadeia, destruindo casas dos outros, pessoas idosas e roubando até o direito dos pobres, dos aflitos, do INSS, do pobre, dos aflitos e do necessitado. Seja mais rápido,
abre essa lei que não aceite já antes da eleição, não deixe para a última hora. Desde já, abre a lei que não aceite voto sem impressora. Nós só confiamos se tiver no preto e no branco. Se não tiver, não confia não, meu prezado. É fraude e desfraude em cima dos pobres dos brasileiros. Não seja retardado de sair da tua casa para ir votar num aparelho que não confirma, que não te dá o extrato daquilo que você fez. O teu extrato tem que sair da tua mão, meu prezado, marcando data, dia e hora, minuto e segundo que você votou naquele candidato, que pode conferir o extrato por cada hora. Porque senão, pelo contrário, Bolsonaro não vai ganhar de novo, não. Não vai. Se os Estados Unidos não socorrer, não acudir, Bolsonaro nunca entra no poder. Só entra no poder se os Estados, eles comunicar com os Estados Unidos e pedir justiça dos Estados Unidos da correção da eleição, para conferir a eleição no Brasil. Se os Estados Unidos não conferir, não arranca nunca esse maligno. Porque ele está com a força das trevas e o poder das trevas, o poder da mentira. Então, meu prezado, vamos para a leitura da palavra de Deus, né? Hoje eu quero falar sobre a paciência, que é algo muito rico que eu vejo em nosso país. Se fosse em outro lugar, esses homens maus, se fosse em outro país, já tinha arrancado os 2 olhos deles, já tinha ido até para a cadeira elétrica, tinha queimado ele no choque devagarinho. Ou tinha levado ele fala por um paredão, mas não é um paredão, só com uma placa no peito, passa o fuzil. Aqui no Brasil era isso, eu alcancei esse tempo no Brasil. Ladrão, malfeitor que nem esse tal de Lula e esse povo aí, que fez a maldade, que roubou a nação toda, era fuzilado quando eu era criança. Era fuzilado, não escapava não. Não ficava nem rastro. E ai de alguém que fosse orar por eles ali, por perto. Quem não gostasse caía fora, fugia, porque senão entrava na peia também. Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Salmo, capítulo 40. Vamos ver o que o Senhor diz sobre o nosso país, sobre a nossa esperança. Esperei e esperança é a mesma coisa. O título diz assim: Deus ouve a alma paciente e obediência é melhor. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, os meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas não mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não recreaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleita-me
em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive o meu lábio, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenha para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente, e a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-me, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás confundem-se os que me querem mal. Confundido seja em troca da sua afronta os que me dizem, folgue-se, alegre-se em ti os que buscam, diga constantemente os que te amam, a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenha, ó meu Deus. O salmista, orando ao Senhor, por Senhor ter dado a esperança, a confiança, a fé de esperar no Senhor, como muitas pessoas no mundo, o Brasil inteiro, crente e descrente, esperando no Senhor. Pela maldade, o tamanho da maldade que fizeram com o nosso país e estão fazendo. Dizem que o brasileiro é mau, quebrou lá no plenário, fizeram revolta. Quem fez mais foi eles mesmos, para poder condenar o Brasil. Porque a prova está aí que até hoje a maldade que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, colocando o Bolsonaro em detenção privada, pulseira eletrônica no pé, e até agora não surgiu um para arrebentar com eles, não surgiu uma migração ainda, para dar um confronto, um pelotão de 100 homens, dá trabalho para parar 100 homens nervosos, não? Dá trabalho. Eu sei que eu sou da batalha, também, sou soldado da batalha, não nego. Depois que embala os homens, saia da frente, sai da frente. Ou sai da frente, ou fica despedaçado por terra. Porque não existe fera mais terrível do que o ser humano depois que fera. E no Brasil não tem isso. O Brasil está precisando do Senhor enviar Sansão novamente e por fogo na seara dos filisteus. O diabo está fazendo uma grande seara. O Lula e esses homens têm enorme de fazenda no Pará, Alta Floresta, Mato Grosso do Norte, e está desapropriando os outros aqui.
por que o povo não entra na fazenda dele? E por que o exército fica dando cobertura? O exército tem precisão, o exército, o IBAMA tem precisão de tomar terra desses povos, porque não vai tomar do Lula lá, em Alta Floresta, lá para baixo do Paranaí, tem Mato Grosso do Norte. Porque não vai lá no Pará tomar dele, porque o Pará são indígenas, os paraenses são índios. E por que não toma a terra dele para devolver para os paraenses? Porque, sabe por quê? É a seara do filisteu, do maligno. E não é uma só não, tem muitas propriedades. O povo não entra, ele abusa porque o povo é santo. Se fosse no exterior, eu duvido ele fazer isso. Duvido. Vai fazer lá nos Estados Unidos, vai lá em Israel fazer isso, se não é o bom, peita contra eles. Acostumado a pisar em cima das almas, em cima dos menores favorecidos. E ainda, no meio dessa multidão do Bolsonaro, estão como areia da praia, como estrela do céu. Ainda não cercaram esse homem com a casa dele todo. Ainda não cercaram as fazendas desse homem, os patrimônios dele. E não confiscaram tudo. Por quê? Porque o povo é santo. Está aqui escrito aqui, ó. Espera com paciência no Senhor, para o Senhor ouvir o clamor deles. Eles não estão jogando o clamor deles pelo mundo, pelo ouvido do malfeitor. Estão aí pedindo misericórdia, estão orando, estão buscando, esperando com paciência no Senhor. Mas a hora está chegando, o Senhor está vindo aí. O Senhor está vindo junto com Israel. O Senhor está vindo junto com os Estados Unidos. O Senhor está vindo junto com a Europa. O Senhor está vindo com todos os países da direita. E vai abalar o Brasil. E vai tirar tudo os joios do meio. O Senhor vai catar os joios. Não vai catar os bons, não. Vai catar os joios para tirar do meio do trigo. O Senhor vai limpar ele. Então, meu prezado, está vindo uma lei aí, que ela cata de 1 a 1. Oh, glória a Deus! Oh, maravilha de Deus! Ela pega de 1 a 1. Porque são homens sábios, que têm cabeça dirigida por Deus, sabedoria. A mente dele tem luz, o olho dele tem luz. Luz do entendimento para administrar, para fazer, para reger, para corrigir, porque ele tem juiz, Jesus Cristo Nazareno, por dentro do coração e da mente dele, tem a mente de Cristo. Quando eles viram que não tem outro jeito, vieram com a lei deles, vem pegando de um por um, escapa, escapa, se não é bom, escapa. Então, meu prezado, se Deus não fosse por nós, por isso que Moisés falou, se o Senhor não for comigo, também eu não vou. Porque se o Senhor não fosse por nós, que seria de nós? Se o Senhor não acudisse nós agora, ia acontecer aquilo que o salmista Davi falou. O inimigo ia comer nós que nem come pão pela manhã. Esse demônio desses homens já matou milhares, não sei quantas mil pessoas, 800 mil pessoas, com esse convite 19. Foi buscar um artifício lá no profundo lago de fogo e enxofre dos infernos, aonde não deve nada, o Brasil não deve nada para ele. Foi buscar para jogar em cima do brasileiro. Piores do que os feiticeiros. Pior. Feiticeiro não faz mal para ninguém. Faz magia. Com esses homens fizeram mal. A única coisa é o espírito contrário, mas não faz mal. Mas esses homens fizeram. Pior. Assassinos foram buscar na China a maldição da enfermidade e do remédio contaminado para matar o povo com o vírus aplicado pelas agulhas. E quando o presidente Jair Bolsonaro falou
viraram contra ele, até hoje ainda condena ele, quer condenar ele pela palavra dele, que não era para o povo tomar. O povo, né, aqueles que deixou de confiar em Deus, deixou de confiar na nação brasileira, deixou de confiar nas ervas naturais brasileiras e foram tomar o remédio deles, foram que encheram o caixote e encheram o cemitério. Encaixotado, lacrado. Por quê? Deixaram de acreditar no que é perfeito e foram acreditar na mentira, na imperfeição. O diabo não parece fazendo show para pegar a fera. Ele vem cote para poder pegar. O inimigo, adversário, assassino, e continua agora matando, tentando matar de fome o povo, subindo o preço de tudo, exagerando os impostos, destruindo os industriais, os comerciantes, os pecuaristas, os granjeiros de soja, que é agronegócio, em todos os comércios, todas as indústrias fechando, porque não aguenta a opressão. Vamos para oh, glória a Deus, aleluia. Nós vemos em Salmos, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos por mais parte dessa esperança, vamos falar sobre essa grande esperança aqui no livro do santo profeta Isaías. Santo profeta Isaías, capítulo 9, versículo 4 a 9. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro dos seus opressores no dia dos medianitas. Porque todas as armaduras daquele que pelejava com ruído e com vestido que rolava no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz, e do incremente desde o principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino porá para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que esperava com paciência e até hoje esperava na vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio, até o profeta Isaías profetizando a vinda do Senhor. Esperava. E o Senhor Jesus Cristo veio e foi para o reino, para o trono de Deus. Está assentado sobre o trono,
aguardando o seu povo na terra, a sua igreja de São Pessoal. E o povo santo continua esperando com paciência. Muitas pessoas perdendo esta paciência, que significa a paz, perdendo a paciência, perdendo a paz. Muitos homens abandonam a sua esposa, esposa abandona o seu esposo e vai para a orgia, para a bebedice, para as casas de festas, para as baladas. Deixa a comunhão com Cristo, deixa a sua igreja e vai para a festa de rodeio, para o carnaval, para a praia, porque vê pela internet o povo na praia, aquela alegria, aquela nudez, aquela festival, vai, deseja, abandona a vaga do Senhor e vai. Ele deixa a paciência, ele deixa a paz e vai viver um contraverso com o Senhor, um contrário, dando torpe, dando um contra na palavra de Deus. Então, meu pessoal, há muitos desviados e há muitos que estão na igreja está desviado, porque não cumpre aqui, esperar com paciência no Senhor, para o Senhor ouvir o clamor e para vencer a batalha. E fala, esperar com paciência, esperar na eternidade do Senhor. Não está escrito esperar uma semana, esperar 2, esperar 3, esperar 1 ano, 10 anos. Esperar com paciência no Senhor. O Senhor é eterno, então está pedindo para esperar eternamente. Aqui vamos ver em parte que chegou essa esperança. Em São Mateus, vamos ver aqui chegando em parte da esperança. Em São Mateus, não, aliás, perdão, São Lucas. São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Fala sobre o nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. São Lucas, aqui. Chegou. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, e bendito tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o
seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Interrogação. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá e terá um filho, e a sua velhice é este o 6º mês para aquele que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Está vendo? Maria era obediente e continuou-se na obediência. E veio nascer o Filho de Deus no ventre de Maria. Ela esperava com paciência e continuou a paciência. Maria nunca abandonou a doutrina. Maria nunca seguiu o caminho da vaidade e da mentira e da perversidade. Era santa e fiel. Muitos criticam os nossos irmãos católicos por ser fanático de Maria. Já vi crente dizendo que Maria era uma mulher prostituta. A pessoa deveria muito bem estudar mais a palavra de Deus e vigiar no que fala. Se Maria fosse uma prostituta, quem era Jesus Cristo então? Era um filho de uma puta? Era isso? É isso que tu considera? Hã? Prezado. É tempo de servir a Deus com mais respeito, com mais dignidade, com mais qualidade, com mais atenção. E jamais falar uma coisa dessa. Que a mãe de Cristo e a mãe de João Batista, de São João Batista, do Anjo do Senhor, era muito estimada, muito considerada. Deus deu ordem aos anjos a respeito dela para descer aqui, não só para cuidar, para descer aqui e falar, apresentar e falar com voz humana e passar mandamentos para elas. O qual muitas pessoas pensam que Jesus vai se agradar em lhes fazer das santas do Senhor, das protetoras do Senhor, da redentora do Senhor, que redimia a santa doutrina, ensinando as outras mulheres como a vestir, como a sobreviver na face da terra, como a ser fiel. Era exemplo de pessoa. Era redentora, protetora, redentora, entre as outras mulheres. Aqui em São Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39, vamos ver o que está escrito. Aqui, São Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39, está escrito assim: o sermão continua a exortação da vigilância. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como no dia anteriores o dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir hora em que não pensem. Está vendo? O Filho do Homem há de vir em hora em que não pensem. Como foi no dia de Noé. A esperança que Noé teve, quantos anos construindo uma arca, quantos anos pregando o Evangelho, pregando a justiça, pregando a lei do Senhor, pregando a doutrina do Senhor, mostrando para o povo o certo e o errado, instruindo. Mas os rebeldes achavam ele como louco. As palavras de Noé não visava lucro, não vivia da palavra. Ele tinha que pular, trabalhar, lutar para sobreviver com recurso próprio. Se fosse coisas que vendesse a palavra, como em muitos lugares no dia de hoje, está sendo comercializado. Para dar uma palestra tem que cobrar o ingresso, tem que pagar ingresso, tem que minar. Se não minar, não ilumina nada. Então, meu prezado, aquele tempo era o Evangelho genuíno e verdadeiro. Então, meu prezado, eu já esperava por uma redenção de justiça e Noé alcançou. Somente ele, com 8 pessoas da família dele. Os mais todos foram submergidos pelas águas, condenados pelas águas do dilúvio. E sem memória diante de Deus, porque não obedeceu. Então, meu prezado, ali foi uma das esperanças eternas que se acabaram. Para Noé e a família ficou salvo pela justiça e pela eternidade de Deus, porque a arca até hoje está aí. A arca do concerto hoje, a arca da salvação, é Jesus Cristo de Nazaré. Já não é a arca de Noé. O Noé hoje é Jesus Cristo de Nazaré, que está pregando, está falando, está revelando, está chamando. Foi pregado na cruz do Calvário como alvo de justiça. O alvo pregado, com os 2 braços abertos na cruz do Calvário, derramando a última gota de sangue para poder te salvar, meu prezado. Então hoje é dia de se consertar com o Senhor, de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar.
2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, dois versículos. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram e, havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, Ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, e com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo do ímpio. Até aqui, está vendo? Deus não perdoou os anjos que pecaram, transgrediram o Senhor. Você acha que Ele vai perdoar algum transgressor aqui na terra? Se não se arrepender e não entrar por Jesus Cristo? Se não entrar pelo Senhor e recorrer enquanto está vivendo aqui? De maneira nenhuma entra no reino de Deus. De maneira nenhuma tem a salvação. Deixa eu ver mais algo pela fé aqui. Esqueci ali. Eu não passei por ele, mas eu vou ver aqui. Aos Hebreus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus bendito e eterno Deus. Oh, glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 5, vamos ver o que está escrito. Ó, quem esperou com paciência no Senhor e alcançou. Esperou com paciência e alcançou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus trasladará, visto como antes a sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Está vendo? Ele esperou no Senhor e alcançou o testemunho que agradava a Deus a ponto de ser transladado desta vida para outra, sem ver a morte e sem ver para onde foi o corpo dele. Foi transladado, foi tomado e levado ao céu, vivo, do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Então, a importância de nós obedecermos ao Senhor, consertarmos com o Senhor e esperar com paciência no Senhor. Não desanimar, não se entregar para a cadeia das trevas. Está cheio de crente se entregando para a cadeia das trevas. Mas como isso? No livro de Apocalipse está escrito, não só lá em toda a Escritura, vários lugares, muitos lugares está escrito: ficarão de fora o ladrão, ficarão de fora o ladrão, ficarão de fora o ladrão, os feiticeiros, os prostitutas, os adulteros, né? Mas a pessoa sabe que um candidato é ladrão, é corrupto, é terrorista, é traficante, é tudo mal. E o crente, diz ser crente, e é fanático por ele, até briga pela causa dele, e discute, e bate forte, e é defensor do ladrão. Prezado, a tua parte é no mesmo infernão, lago de fogo, onde ele vai, porque o nome dele não permanece escrito, porque não tem justiça. O nome do crente vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, pela justiça que ele faz e pela palavra que sai da boca dele. Ah, mas
está escrito orai pelas nossas autoridades. Sim, pela autoridade constituída por Deus. Pela autoridade do diabo, não adianta você orar por ela. Porque o diabo, o maligno, o ladrão, ele não tem autoridade diante de Deus. Eu aprovo dentro da Escritura aqui, que ele não tem autoridade diante de Deus. Deus o despreza. Deus não aceita o ladrão caminhando no rolo. Ele aceitou um ladrão lá na cruz, quando estava na cruz do Calvário, porque o ladrão mudou o itinerário na hora. O ladrão que chegou até a presença do Senhor, foi colocado lá, ele estava com o caminho ignorado, com o caminho destruído, mas ele encontrou o caminho reto. Nós estamos aqui pelo nosso merecimento, e esse que nada fez, aquietai-vos, não falai. Ele é inocente, ele nada fez. E olhou para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. O Senhor falou: na verdade, hoje estará comigo no meu paraíso. Então, meu prezado, é devido da obra feita, da justiça feita. O Senhor, ele inocenta quem ele quiser, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas se recorrer a ele, se não recorrer a ele também não tem, é apagado do livro da vida, seja crente, seja que for. Muitos crentes que estão na terra esquerdista pensam que estão agradando ao Senhor, pensam que está em comunhão com o Senhor. Não está não. Não está, o Senhor não tem comunhão com o ladrão. É que nem o próprio Estados Unidos fala, não tem conserto. O presidente dos Estados Unidos: não tem conserto com bandido não, terrorista não. Não tem assunto não, é só a lei mesmo. E a lei, nós aqui você não compra não. Vai agora comprar, compra eles, vai lá com dinheiro, com propina, compra eles agora, não é o bom? Não comprou o Brasil inteiro com propina, com produto de furto? Roubou e depois sai comprando os outros com produto de furto. E os brasileiros covardes se entrega até o poder, que é o poder do povo, o poder jurídico, a mana do povo, entrega na mão do ladrão, para proteger o ladrão, para eleger o ladrão, e prende os inocentes que estavam escorados na parede do exército, no muro do exército, confiando que o exército o protegia e liberava para ir para casa na hora que pudesse. Não teria traíram, são os traíra, malfeitores. Deus muda o exército, muda o tempo e muda as leis também. E daí o Senhor corrige. Deus é o Todo-Poderoso, né? Aqui no livro de 1 Reis, abra a tua escritura comigo no livro de 2 Reis, perdão. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4 e 5. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? De tua cabeça? Interrogação. E ele disse: também eu sei, ó, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive, ó Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. De longe pararam de fronte eles, ambos,
pararam junto do Jordão. Então Elias tomou a sua capa e drogou e feriu as águas, os quais se dividiram para as duas bandas e passaram em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que pede-me. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção drogada de teu espírito sobre mim. Disse: coisa dura pediste, e se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que indo, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Está vendo? Elias foi levado vivo, o santo profeta, o ungido Elias, foi levado vivo ao céu, porque esperou com paciência no Senhor. Aguardou todos os mandamentos do Senhor, todas as ordens do Senhor, e tudo quanto o Senhor mandou fazer, ele fez. Ele cumpriu a ordenança do Senhor na terra, cumpriu a missão dele. Foi levado ao céu em fogo, um carro de fogo, carro e cavalo de fogo. Aqui, em Gênesis 6, versículo 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Está vendo? Qual era a idade de um homem que não contenderá por causa do pecado que tinha entrado? Os dias dos homens caiu para 120 anos. Ela até os dias de Davi. E Davi já profetizou para 70 anos, porque o homem tinha corrompido mais um pouco. Mas a esperança da graça foi de 120 anos a vida do homem, pela graça de Deus. E muitos dizem que Noé gastou 120 anos para construir a arca. Não foi que ele gastou a mão de obra 120 anos, mas 120 anos de pregoeiro da graça. A idade da arca pode ser, a mão de obra da arca pode ser 120 anos, ou pode ser mais de 120 anos, ou pode ser menos. Ninguém sabe o total do tempo de durabilidade da mão de obra da arca. Mas da graça, da pregação, da fé, da justiça de Noé, sabemos que era 120 anos que ele pregou, que Noé pregou, a graça, que pregou a libertação da graça. Mas aquele povo não quiseram ouvir. Vemos que desde o princípio do mundo, desde o livro de Gênesis, está sendo pregado a justiça de Deus. Desde o início de Abraão está sendo pregado. Mas
o desobediente até o dia de hoje tem dúvida, né? E não quer obedecer, né? Prezados, são esses os meus ensinamentos. Espero que sirva de edificação para muitos, para nós podermos obedecer ao Senhor e guardar a sua doutrina, os seus mandamentos, os seus éditos, e conchegar mais com o Senhor, para não andarmos caídos, se arrastando pelo pecado, deixar de amar a vaidade, as idolatrias, e amar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero deixar uma bênção para todos os países internacionais, principalmente para Israel e na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, para a Espanha, Suíça, a França, a Inglaterra, para a Polônia, para a Alemanha, para Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Os países que ainda não conhecem esse Evangelho, que ainda detestam a palavra de Deus, mas Deus o ama do fundo do coração, ainda vai trazer salvação para eles. Porque Deus não é Deus de vingança, Deus é de amor. Deus não cobra do homem quando o homem não tem conhecimento. Ele diz que o avisado não terá por inocente, mas enquanto o homem não recebeu aquela revelação, Deus ainda trabalha para a salvação e para a libertação deles, né? Então quero deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos reine em vosso coração desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.